bíblico que vão ser refletidos nesse culto, justamente nos falam da generosidade de Deus. Compartilhar a generosidade de Deus, porque Deus é generoso conosco, foi generoso com os nossos antepassados. Nós somos desafiados a também ser generosos. E quando a gente é generoso e generosa, é sinal de que a palavra de Deus, e aí vem lá no livro de Atos 12, que é o lema bíblico, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A palavra de Deus cresce e se multiplica através de nós. A generosidade de Deus cresce e se multiplica através de nós. Que cada um e cada um de nós seja então generosos compartilhadores da generosidade de Deus. Amém. Vamos cantar então o primeiro hino. Nós tivemos algumas dificuldades com a projeção, então hoje nós vamos ver quem lembra de alguns hinos de cor. O primeiro dele é aquele Damos Graças ao Senhor, que a gente aprendeu lá no culto infantil. Lembra? Então, quem não lembra bem, fica olhando para a boca do vizinho, o que ele vai cantar, tu canta também. Nós agora queremos ter um momento de oração. Convido as pessoas que querem, podem, a se colocar de pé e assim nós vamos orar. Deus de amor e de bondade, diante de Ti nós confessamos as nossas falhas e limitações. Assim como uma pequena semente precisa de cuidado para crescer, também a nossa fé muitas vezes enfraquece por falta de oração, confiança e compromisso com o Teu reino. Muitas vezes deixamos de estender a mão ao nosso próximo, à nossa próxima. Esquecemos de ser abrigo para quem precisa e duvidamos do Teu agir em nossa caminhada. Quantas vezes nos preocupamos apenas com os nossos interesses, ignorando o chamado para semear o amor e a esperança. Como igreja, falhamos em refletir a Tua generosidade, negligenciando o testemunho da fé e permitindo que a indiferença tome espaço em nossos corações. Também nesse dia em que comemoramos o Dia dos Pais, queremos pedir perdão pelas vezes que desrespeitamos e não demonstramos nosso amor
por nossos pais, mães, avós e familiares. E como família pedimos perdão pelas vezes que não dedicamos tempo ao convívio e ao diálogo, prejudicando assim os vínculos da paz e do amor, que nos unem e nos fortalecem. Pedimos, Senhor, que nos perdoe, nos renove e nos fortaleça, para seguirmos com humildade e dedicação no caminho do Teu reino. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra de perdão de hoje vem do Salmo 32, que diz assim: Feliz aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Com essas palavras anuncio a você que se arrependeu e que está disposto a mudar. Nossos pecados estão perdoados em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A comunidade pode ficar à vontade, podem se sentar. Nós agora vamos cantar nosso próximo hino, que é aquele Buscar em primeiro o reino de Deus. Querida comunidade Pinheiros, demais pessoas aqui presentes, é com grande alegria que hoje nós nos reunimos em culto festivo. Um momento sim de festa, mas também um momento de louvar a Deus pela nossa caminhada como comunidade de fé. Para celebrar a vida que floresce entre nós e renovar a nossa esperança em Deus, que transforma pequenas sementes em grandes frutos. E neste espírito, queremos ouvir as palavras do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 30 a 34, que eu passo a ler. A semente de mostarda. Jesus continuou dizendo: com que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar maior que todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos em suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus estava falando ao povo de um modo que eles poderiam entender.
e só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos seus discípulos. Até aqui, palavra do Senhor. Essa parábola que eu acabei de ler, do livro de Marcos, Jesus usa uma imagem muito simples e cotidiana do povo daquela época e daquele lugar. Mas mesmo sendo uma parábola com um significado simples, com palavras simples, é algo profundamente rico. O reino de Deus é como uma semente, e não qualquer semente, mas uma das menores sementes que existem. A semente de mostarda, ela, uma vez semeada, ela cresce e se torna algo surpreendentemente grande, acolhedor, cheio de vida. É isso que o texto nos diz. Mas não só isso. Quem já estava nos outros cultos festivos dessa paróquia talvez já tenha visto uma semente de mostarda. Quem aqui já viu uma semente de mostarda? Levanta a mão. Pouquíssimas pessoas. Então, hoje vocês vão poder levar algumas sementes para casa. Semente de mostarda é desse tamanho aqui. E depois uma equipe muito competente, depois do culto, vai distribuir algumas sementes para vocês. A semente de mostarda ela é muito mais do que ela é apresentada no texto. Ela pode ser usada no nosso dia a dia e usada em diversas formas, como preparar molhos, preparar temperos para carnes e assados. Essa eu não testei ainda, mas estou ansioso para testar. As folhas da mostarda elas podem ser consumidas cruas ou cozidas, em saladas, refogados, sopas e até no arroz. A mostarda, todas essas receitas que eu compartilhei um pouco, ela previne o envelhecimento, fortalece o sistema imunológico, diminui o risco de doenças do coração, ajuda na cicatrização e até ajuda a prevenir câimbras. Ou seja, ela é muito mais do que o texto apresenta, e em algum momento a gente vai poder testar essas receitas todas e ver se elas funcionam. Eu plantei lá em casa já, e já estão na altura do joelho, assim. Agora elas estão floridas, estão bem bonitas, daqui a pouco a gente vai precisar para fazer alguma dessas receitas. E é sobre essa semente tão interessante, tão especial, que Jesus explica como é o reino de Deus. Essa parábola do grão de mostarda nos fala sobre processos silenciosos, sobre começos pequenos, sobre o agir de Deus que muitas vezes passa despercebido. Mas também nos lembra que onde há fé, onde há o compromisso e há o amor, existe também um crescimento, uma renovação e frutos. E assim é a história da comunidade de Pinheiros. Sementes pequenas que Deus fez crescer com fidelidade e graça. Em seus 143 anos, a comunidade foi marcada por desafios, decisões corajosas e ações que muitas vezes pareceram pequenas no início, mas Deus fez crescer. E talvez vocês se lembrem de algum desses momentos importantes na história da comunidade de Pinheiros. Infelizmente não tem ninguém aqui para dizer como é que foi há 143 anos atrás, mas eu pesquisei um pouco da história recente da comunidade de Pinheiros. Temos, por exemplo, lá em 1997, faz um tempinho, mas não é tanto tempo assim, talvez alguém aqui estava presente lá. Foi o ano do centenário do templo, quando a igreja lá completou seus 100 anos. E alguns dos registros dizem que foi realizada uma festa, e a partir dessa festa também foi possível colocar energia elétrica na igreja, algo muito importante no dia a dia da comunidade. Um pouco mais recente, em 2002, outras coisas foram sendo reformadas, como por exemplo os banheiros foram reformados lá na igreja. Em 2003 foi feito um reflorestamento. Em 2004 o cemitério foi ampliado. Já agora bem mais recente, em 2014, 2015, existiu uma reflexão muito bonita da comunidade em relação ao espaço litúrgico.
Eu acabei não conseguindo identificar nas fotos, mas pelo que eu li, no altar tinha uma cerquinha separando meio que quem estava celebrando com as pessoas que estavam sentadas, algo muito interessante que, pelo que eu li, também gerou toda uma discussão muito interessante sobre o espaço litúrgico. E vocês sabem como é quando a gente faz uma reforma, né? A história diz que a ideia naquela época era fazer uma reforma relativamente simples, objetiva, mas uma coisa foi puxando outra e tiveram que trocar o forro e assim por diante, né? Mas foi feito, devagar, e foi feito. E ficou muito bonito. Isso acabou resultando basicamente numa reforma interna total da igreja. E todas essas sementes plantadas no passado cresceram e se tornaram um espaço de abrigo, um passo muito importante na direção de sermos uma igreja centrada em Cristo e no seu chamado para vivermos em comunhão. Essas histórias de reforma, de cuidado, de decisões, são sinais de que a igreja, a comunidade de Pinheiros, como bem nos lembra a tradição luterana, ela está sempre em reforma. E isso não se resume simplesmente à igreja como um espaço físico, com 4 paredes, uma torre, um sino e uns bancos lá dentro. A igreja é um corpo em movimento, é comunidade reunida ao redor da palavra, aberta ao Espírito e sempre atenta ao que acontece ao seu redor. Essa expressão, estar sempre em reforma, não é estar sempre insatisfeito, insatisfeita, ou querer trocar tudo a cada nova gestão, mas é estar disposto e disposta a voltar constantemente à fonte daquilo que é ser comunidade, daquilo que é ser igreja. E a fonte é Cristo. É permitir que o Espírito Santo continue moldando, ensinando, corrigindo e encorajando. Uma igreja reformada é aquela que se deixa transformar pela palavra de Deus todos os dias. E isso vale tanto para o espaço físico, quanto para as relações, as escrituras, as práticas e os compromissos. E isso tudo é visível nessa parábola contada por Jesus. A partir da ideia do pequeno grão de mostarda, ela começa pequena, mas cresce, se torna abrigo e refúgio. Isso nos leva a lembrar que a missão da igreja, a missão da comunidade de Pinheiros, é ser esse espaço de acolhimento, esse espaço de abrigo. Um espaço onde as pessoas podem encontrar descanso, cuidado, escuta e amparo. A igreja, a comunidade de Pinheiros existe para acolher, para curar, para ajudar a se reerguer. E tudo isso só é possível quando estamos centradas em Jesus Cristo. Ele é a raiz e o tronco da nossa fé. Sem Ele, tudo se torna apenas uma estrutura vazia e sem significado. Com Ele, tudo ganha vida, tudo ganha frutos. Por isso, celebramos hoje também a centralidade de Cristo na vida da comunidade de Pinheiros. Toda a história da comunidade aponta para Cristo e deve continuar apontando para Cristo. Cada gesto de cuidado com o templo, cada reunião, cada visita tem um valor real quando é feito em nome de Jesus Cristo. E reparem que tudo isso não são ações muito complexas, são pequenas ações como a pequena semente de mostarda, mas que cresce no terreno da simplicidade, e assim também é a vida comunitária. O que sustenta a igreja são pequenas sementes, são as pequenas ações, aquelas que muitas vezes ninguém vê. Como, por exemplo, o convite feito a alguém para vir ao culto, o tempo separado para a oração, colocar o seu dom a serviço de Deus e tantas outras coisas.
Tudo isso, quando feito com fé, é uma semente do reino de Deus. Assim, neste culto festivo, celebramos o que já foi plantado e o que floresceu. Damos graças por aquelas pessoas que vieram antes de nós e deixaram um legado de fé e de compromisso. Celebramos os frutos de hoje e renovamos o nosso compromisso de continuarmos semeando. E semeamos quando acolhemos, quando cuidamos, quando reformamos e melhoramos com alegria, quando mantemos viva a chama da fé. Que Deus continue nos guiando como comunidade de Pinheiros, para que sejamos cada vez mais um reflexo do reino de Deus, um reino que cresce silencioso, mas firme, que transforma, que acolhe e que nunca deixa de surpreender. Que assim seja. Amém. Vamos cantar? Lâmpada para os meus pés. Trazer o caipira mais perto, ele está. Nós vamos cantar aquele Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, né? Que a palavra de Deus possa iluminar as nossas escuridões e transformar a nossa vida. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu sei que está na hora da cesteada para muitos, mas nós estamos no culto, né? Então eu quero ver quem é que estava cesteando e vai acordar agora. Primeiro eu quero ouvir só as mulheres cantando a música toda, depois só os homens. O café já está chegando, viu? Vamos lá então? Mulheres, só vocês. Vamos lá. Tua palavra é lâmpada para os pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Bom, as mulheres foram bem, como sempre, né? Homens, respirem fundo, limpa a garganta, que agora é só os piá, tá? Só os homens, vamos lá? Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Muito bem, foram bem também os piados. Mas o mais bonito é todo mundo junto. Então agora todo mundo junto e bem forte. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Palmas para vocês, ficou muito